E essas escadas da primeira Câmara das Américas, a Câmara Municipal de São Vicente, passaram 2 anos, basicamente, sem nenhum movimento. Mas isso tudo mudou, isso tudo se modificou a partir do segundo semestre de 2022. Por quê? Tivemos a reabertura do plenário da primeira Câmara das Américas, tivemos a reabertura do plenário Martim Afonso de Souza, onde aqui acontecem todas as sessões ordinárias, sessões solenes e audiências públicas da primeira Câmara das Américas. E o povo vicentino tem atuado, tem sido presente com uma presença realmente muito massiva, uma presença na qual agrega bastante para os acontecimentos da Câmara Municipal. E a gente vai mostrar um pouco dessas adaptações, de tudo que há de novo, e um pouco também da história que esse plenário carrega, agora no nosso Câmara em Foco. E assim que você entra no plenário da Câmara Municipal de São Vicente, você já dá de cara com um busto desse senhor com barbado, esse senhor com trajes meio que coloniais, de uma época bem distante, bem remota da que estamos agora. E, basicamente, esse rapaz dá nome ao plenário. Esse rapaz é um cara extremamente significativo, extremamente representativo para a cidade de São Vicente. Nada mais, nada menos que Martim Afonso de Souza, né, José Carlos? José Carlos, que é o consultor jurídico da Câmara Municipal de São Vicente, está há mais de 30 anos trabalhando aqui nessa Casa de Leis. Ele vai explicar um pouco sobre quais foram as motivações, essa homenagem, e também explicar essa parede aqui, quem são esses rapazes de terno, de gravata, que estão na parede aqui, simbolizando a história dessa Casa de Leis. Então, esse Martim Afonso de Souza, ele foi o fundador da Vila de São Vicente. Aí as pessoas dizem assim, mas diz que é a primeira cidade. Na verdade, a gente precisa entender uma questãozinha muito simples. Nas ordenações manuelinas, você tinha a classificação de vila e cidade. A cidade, ela passava de vila a cidade de acordo com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento. Então, a primeira vila instalada no Brasil foi a Vila de São Vicente. Então, portanto, a primeira cidade, a gente pode dizer assim, foi São Vicente. Mas, na verdade, a primeira cidade foi Salvador, cidade, como cidade. Por quê? Porque ela recebe a classificação, já recebeu a classificação de cidade, né? E São Vicente, primeiro, foi de vila a cidade. Então, isso porque nós vivíamos sob o domínio de Portugal. Então, Portugal dominava, veio para cá, para o Brasil, e São Vicente foi, então, a primeira vila instalada por Martim Afonso de Souza. Aí você diz, mas o Brasil foi descoberto em 1500, só em 1532 nós tínhamos, por Martim Afonso de Souza, então, a vila, a instalação da vila, exatamente. Ele recebeu, em 1530, o foral da vila. O que era o foral da vila? Era a autorização para que ele pudesse fundar a Vila de São Vicente. Né, instalar a Vila de São Vicente. Não é fundar, na verdade é instalação. Então houve a instalação da Vila de São Vicente. Então Martim Afonso de Souza, como um enviado do rei de Portugal, ele veio aqui para iniciar a tomada de poder, digamos assim, do Brasil. Então, iniciar a colonização oficial, porque aqui já haviam alguns portugueses, já havia uma produção, ainda que pequena, de cana, né, de cana de açúcar. Havia já alguns animais que eram criados aqui em São Vicente, porque, na verdade, a nau de Martim Afonso de Souza, na verdade, veio tomar conta, né? Veio governar, trazer governança para o país, né? E o Martim Afonso de Souza, que dizem era filho bastardo, né? Ele veio trazer, então, a dominação. E aí ele trouxe a instalação do Pelourinho, que é o sinal de poder. Não é só, o Pelourinho não visava só aos escravos, né, a chibatada dos escravos. Isso foi uma utilização posterior. Porque, na verdade, o Pelourinho era onde você subia
né? Então, ele tinha... Depois a gente vai mostrar lá embaixo um quadro que mostra bem o que é o pelourinho. Ele era mais alto para que fossem ditadas as leis, elas fossem lidas, as leis fossem lidas para a população e dado conhecimento. Porque o que havia eram eleições orais, eu chegava e falava qual era o nome do candidato no ouvido da outra pessoa, né, do que sabia ler e escrever, porque a grande maioria era analfabeto, então era verbal, o voto era proferido verbalmente, né? Então não era voto impresso, era voto verbal, né? Então a gente tinha aí o voto verbal, que não era um voto escrito, nem era um voto em urna eletrônica, obviamente. Naquela época não havia nada, não existia essa tecnologia. Então o voto era feito no ouvido. E aí se instalava o pelourinho e depois, em 22 de agosto de 1532, foi instalada a Câmara de São Vicente. Então, na verdade, a Câmara de São Vicente, ela acontece depois da instalação do pelourinho. Então, o pelourinho é um símbolo, um sinal de que, olha, aqui está o poder, aqui temos o poder, porque o poder era concentrado. O poder legislativo, executivo e judiciário, eles eram concentrados num só local, que era a Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal reunia os três poderes. Isso era o que existia como legislação naquela época. Bom, aí a gente diz assim, bom, ele então foi digamos, o primeiro prefeito da cidade, né? Talvez a gente possa dizer assim, mas não era essa a denominação, né? Então, ele era o donatário daquelas terras de São Vicente, digamos assim, né? Então ele era funcionava de uma maneira diferente, né? Eles eram donatários de determinadas terras. Então, o donatário era o Martim Afonso de Souza, que instalou o pelourinho para, então, haver as decisões legislativas, executivas e judiciárias. E aí a gente passa agora a explicar para vocês quem são esses presidentes. E explicado já o porquê que Martim Afonso de Souza foi homenageado com o nome do plenário, com o nome desse ambiente tão importante para a legislatura vicentina, vamos também saber agora o porquê de todos esses rostos aqui nessa galeria, que nada mais é do que a galeria dos presidentes da casa, né? Desde o início da Câmara Municipal, temos aí todos aí como um memorando, então como algo que represente a estadia, ou então, por que não, a participação deles nessa legislatura, nessa casa de leis tão importante. Dali, acredito eu que seja dali, do primeiro até o último, vamos para lá para dar uma acompanhada, para a gente saber o que é. Um negócio para você. Eu queria só explicar um negócio aí para as pessoas, né? A gente tem lá, você falou assim, desde o primeiro. Não, desde o primeiro não. Porque o problema é o seguinte, a gente, obviamente, não tem informações, aí cabe uma explicação. Eu falei, mas a Câmara foi instalada desde 1532, tá bom. A gente teve um maremoto, a gente teve invasão de piratas, a gente teve destruição do arquivo por um maluco que queria ser aposentado e tacou fogo no arquivo da Câmara. A gente teve muita história. E aí o que acontece? A gente... algumas informações, a gente tem sequer o nome dos componentes da Câmara Municipal do século XVI, quando começou, até o século XIX. Então nós temos pouquíssimas informações desse período. E nós temos lá o primeiro nome, vamos lá, vou mostrar uma curiosidade aqui para vocês. A gente tem aqui o primeiro nome, Alberico Rebilar Marini, de 1936 a 1937. O que é interessante aqui é que esse Alberico Marini, em 1937, foi no período do Estado Novo, quando Getúlio Vargas fechou as câmaras municipais. Então, ficaram encerradas as câmaras municipais, as suas atribuições foram simplesmente ignoradas, ou seja, era uma centralização de poder onde só Getúlio Vargas mandava. E era um período justamente onde houve a Segunda Grande Guerra. Então a gente tem aqui, de 37 nós pulamos para 1948 com Agenor Lapena. Esse Agenor Lapena tem até está abandonado aí em algum canto aqui na Câmara, porque o pessoal não entende por que a sala da presidência chama-se Sala Agenor Lapena. Exatamente porque ele foi o primeiro
depois da reabertura das câmaras, o primeiro presidente. Então, é um período de abertura democrática, onde as câmaras foram reinstaladas no país, e é onde nós temos aqui nos nossos arquivos toda a legislação desde 1948, toda a legislação federal, que era o que a gente chama de lex. Né? A gente tem essa informação. Hoje em dia, essa informação já está digitalizada, então perdeu um pouco a importância do ponto de vista do papel. Né? Mas o que eu chamo a atenção é isso. O Agenor Lapena foi, então, o primeiro. E aí a gente vem vindo aqui, ó, você pode ir acompanhando aqui, ó, Capoluto, Edson Teles de Azevedo, Orlando Intrieri, que eu conheci. Esse aqui é o primeiro que eu conheci, Orlando Intrieri. Ele foi presidente da casa em 1954. E naquela época que havia uma outra galeria, nós colocávamos uma tarja preta, indicativa do falecimento do presidente, cada um dos presidentes. Hoje a gente já não está mais utilizando essa técnica. Mas o Orlando Intrieri era bem idoso, sabe? Mais de 90 anos, e ele vinha sempre, essa galeria ficava no segundo andar, ele vinha sempre verificar se por engano não tinham colocado a tarja preta no nome dele, né? Porque ele via todo mundo de tarja preta, só ele ali sem a tarja preta. Então a maioria desse pessoal que está deste lado de cá, né, a maioria não, 100% deles já estão falecidos. Aí a gente passa para o lado de lá. Podemos ir para lá? Aí aqui para este lado de cá, nós temos de 1983 Natividade Nolasco de Omena, Jorge Hurtado, Carlos Aderbal Lorenz Filho, Geraldo Volpe, Daniel Martinez, Nicolino Bozella, Carlos Gigliotti, Renato Caruso, Gregório Moleiro, Carlos Alberto Santiago, aí temos aqui embaixo Altair de Marco, Luciano Batista, Gilberto Rampon, Paulo Humberto Lacerda, Pedro Gouveia, que foi inclusive prefeito da cidade, Fernando Bispo, Alfredo Soares de Moura, José Wilson Cardoso de Souza e o atual presidente Tiago Alexandre da Silva. Então, o que eu gostaria de dizer aos senhores, que desde o presidente Daniel Martinez, que foi quem me deu a posse, eu trabalhei com todos esses presidentes. Né? Então, motivo assim, de muito orgulho de ter podido participar de todas essas gestões aí na Câmara Municipal. Mas eu destaco que alguns deles foram prefeitos, né? O Orlando Intrieri foi prefeito, Pedro Gouveia foi prefeito, né? A gente tem, quem mais? Sebastião Ribeiro da Silva também foi prefeito. Né? Então, alguns presidentes da casa acabaram ocupando essa função de prefeito. E aí, a gente diz assim, mas o que faz o presidente? Aí nós vamos esclarecer essa função, né? Qual é a função do presidente? Então, portanto, a gente pode, como foi pontuado pelo Zé Carlos, de 80 e... quando? De 91, na verdade, até hoje, ele esteve presente aqui. Portanto, não só o plenário que tem história, o Zé Carlos também tem muita história na Câmara Municipal. E a gente continua nosso tour aqui pelo novo plenário, por tudo que temos aqui de novidade, de adaptações e de novas estruturas para a Câmara Municipal de São Vicente. E a Câmara Municipal nada mais é do que a casa do povo. Então, por que não deixar o povo confortável dentro de sua casa nos mais diferentes acontecimentos, nos diferentes eventos que ocorrem aqui dentro deste plenário? Então, portanto, novas cadeiras foram instaladas também, que foram uma das melhorias, uma das otimizações que o plenário Martim Afonso de Souza recebeu. E dentre essas cadeiras teve algo que não havia antes, né, da reforma e antes dessas readaptações que tivemos aqui no plenário, que foi a instalação dessas cadeiras que são mais adaptáveis, né, para as pessoas que realmente têm necessidade, pessoas com obesidade, pessoas que precisam de mais espaço para ali se comportar, ou então para também ter aí essa parte mais, por que não, até de dignidade, ou então essa parte de conforto para ter, e também com certeza, algo que trabalha também muito em prol da acessibilidade da Câmara, trazendo ainda mais democracia e trazendo ainda mais a participação popular das mais diferentes pessoas aqui para a Câmara Municipal. E isso se deu conta
quais adaptações, eu sei que esteve aqui por parte também do processo dessas reformas, dessas otimizações das instalações do plenário. José Carlos pode explicar também muito bem a respeito disso e de como se deu a iniciativa de reformar o plenário. São dois aspectos importantes. O primeiro aspecto importante em relação à questão da reforma do plenário, e se vocês estão vendo, é o respeito à acessibilidade. Então, essa é uma exigência legal, né, a exigência de que os obesos ou superobesos possam ter assento, né, porque as outras cadeiras elas não são possíveis de acomodar. Né, foi uma exigência das normas técnicas relacionadas a essa questão e também permite a que, por exemplo, com este afastamento também seja possível colocar as cadeiras de rodas para os cadeirantes poderem ter um melhor conforto, né, e o seu acompanhante ficar ao lado do cadeirante, permitindo também que ele tenha acesso. Aqui, se você puder mostrar, aqui a gente tem uma rampa, né, que permite o acesso ao cadeirante, a gente tem essa possibilidade de acessar mais facilmente aí ao plenário. A gente tem as distâncias regulamentares, né, para poder permitir uma locomoção. A gente tem aqui novamente mais duas cadeiras para obeso, tá? Que não estando ocupadas, aqui também nós temos mais duas, mais três aqui, ó, mais três cadeiras. Não estando ocupadas, elas podem ser ocupadas por outras pessoas, mas permite aí o acesso a essas pessoas que têm essa dificuldade de conforto, né? Aliás, nem é de conforto, é de possibilidade mesmo de participar, porque eles ficam impossibilitados de participar na medida em que você não pode nem sentar, né? Então, nós tivemos uma necessidade de fazer as adaptações do plenário para a obtenção do AVCB, que a gente acredita que a Câmara vai conseguir conquistar esse AVCB, que é o auto de vistoria de Corpo de Bombeiros. A gente tem aí os extintores que foram colocados, mas além dessas exigências, o Corpo de Bombeiros faz exigências também em questões relacionadas à acessibilidade, né? Então, a gente tem aí aqui um plenário com uma disposição visual bastante confortável, né, para as pessoas, e nessas cadeiras que estão aqui, que eu vou me aproximar para permitir que vocês entendam. Nessas cadeiras, nós temos os vereadores assentam nessas cadeiras, né, e eles podem, então, se manifestarem porque há um microfone individual, coisa que não existia. Antes a gente tinha um microfone de apartes, que era o vereador levantava e ia ao microfone de apartes falar. Agora cada um dispõe do seu próprio microfone, isso já há algum tempo, né? Foram substituídas as poltronas por poltronas mais confortáveis, permitindo aí uma facilidade para o vereador poder exercer as suas atribuições. Também foi modificado o sistema de iluminação para um sistema mais adequado. Foram colocadas câmeras para transmissão e retransmissão das sessões, né? Foram colocadas também caixas de som. Vai ser ampliado o sistema de som aqui do plenário. E eu queria mostrar para vocês também aqui a tribuna e a mesa diretora. Então, nós falávamos sobre a questão da presidência e a gente... a presidência tem a principal atribuição, que é a atribuição administrativa. Então, o presidente conduz a direção da casa, mas ele não está sozinho. Ele recebe o auxílio do segundo secretário e do primeiro secretário, que tomam assento nesses locais que eu estou apontando. Então, aqui, eu vou sentar aqui a presidência, para vocês entenderem. O presidente, então, comanda as sessões. Ele comanda as sessões. Então,
Então ele dá a palavra, ele concede a palavra, ele inicia a ordem do dia, ele inicia o expediente, eventualmente ele acolhe um requerimento verbal que foi formulado. Então o presidente ele tem essa atribuição de conduzir os trabalhos da presidência. Então essa função legislativa. Mas além dessa função, ele tem a função administrativa. A função administrativa qual é? Ele é auxiliado pelo primeiro secretário e pelo segundo secretário. Quais são as atribuições? O segundo secretário tem atribuições de tesoureiro, ele vai cuidar das finanças. O primeiro secretário tem atribuições mais voltadas à gestão das pessoas. Tá? E o presidente vai, então, tomar as decisões que são da sua alçada. Então, por exemplo, organizar a ordem do dia, certo? Um exemplo. Abrir licitações é outro exemplo. Então, a gente tem atuações tanto na área legislativa como na área administrativa, sempre buscando cumprir as atribuições que são definidas na Lei Orgânica Municipal. Bom, aí a gente diz assim, mas tem outras coisas. Tem o pessoal da assessoria técnica aqui da casa, que senta aqui, tá? E a nossa assessoria jurídica, da qual eu faço parte, que vai sentar então nessas cadeiras. E a gente tem um pessoal que nem sempre é valorizado, mas que precisa ser valorizado, que é o pessoal da taquigrafia, que senta naquelas mesas ali, ó. Mostra aqui pra gente, ó. Essas mesas aqui são ocupadas pelo pessoal da taquigrafia. O que faz a taquigrafia? Ela vai fazer as anotações para que as atas sejam elaboradas. Então, eles tomam todas as manifestações que acontecem na Câmara, organizam os documentos e organizam reescrevem, digamos assim. Reescrevem, transcrevem, essa é a palavra. Eles transcrevem o que é dito lá na tribuna para registro. Né? Aí diz assim, mas já não tem a filmagem? Tem a filmagem, só que como é que você leva a filmagem para o juiz? Quando você vai ter um questionamento judicial, como é que você leva a filmagem para o juiz? Olha, seu juiz, o vereador disse isso, isso e isso, eu tenho provas. Tá bom, mas cadê a ata da Câmara? Não trouxe a ata, eu trouxe uma filmagem. Ele falou, você leva para sua casa, que eu não quero ver filmagem nenhuma. Eu quero uma transcrição do que está lá. Você me traga transcrito. Então, por isso, a função do taquígrafo, que também é uma função de filtro, porque às vezes é cometido algum erro, é cometida alguma falha, e aí essa falha é corrigida, muitas vezes pelo pessoal da taquigrafia, que é um pessoal que, no caso de São Vicente, no caso da Câmara de São Vicente, é por concurso, foram admitidos por concurso. As nossas equipes técnicas também foram todos admitidos por concurso, então, portanto, cargo de provimento efetivo, não são cargos de confiança, então são cargos... Agora, existem os cargos de confiança que são os que assessoram os vereadores. Mas aí o vereador faz o quê? Vamos lá, vamos mostrar o que o vereador faz. O vereador sai da cadeirinha que eu mostrei para vocês lá e ele vem aqui para o plenário. Aqui no plenário é que ele vai apresentar os trabalhos dele. Então ele vai apresentar o quê? Requerimentos, projetos de lei, projetos de decreto legislativo, projetos de resolução, que é aquilo que a gente discute, né, Vitor, nos trabalhos que a gente desenvolve aqui na Câmara de São Vicente, relativo à prestação de contas da ordem do dia. Né? O que é a ordem do dia? A ordem do dia são as decisões que são tomadas pelos vereadores. Então nós temos aí os requerimentos, que são pedidos de esclarecimento, são pedidos às empresas públicas, são pedidos às autarquias, solicitando informações sobre, por exemplo, determinado procedimento licitatório. Então são pedidos que são requerimentos. Tem outros requerimentos também que são submetidos ao plenário. Os que forem favoráveis permanecem como se encontram, os que forem contrários se manifestam. Então esse é o jargão, a gente pode dizer assim, sobre a aprovação de requerimento. Então, aqui que eles apresentam o requerimento, aqui que eles apresentam também uma outra providência bastante interessante, que são as indicações, onde eles indicam providência ao prefeito municipal e aos respectivos secretários. É preciso fazer um buraco de rua,
é preciso consertar aquele buraco, é preciso desobstruir uma galeria, é preciso tomar uma providência sobre alterar uma classificação de determinados funcionários. Então, sempre é um pedido de providência. Esse pedido de providência é uma indicação que será encaminhada ao senhor prefeito. Então, é isso que é dito pelo presidente da casa. De resto, a gente tem toda essa estrutura aqui. Quando termina a sessão, vai toda lá para dentro e aí vão ser elaborados os ofícios que vão ser encaminhados às empresas públicas, às autarquias, vão ser elaborados os autógrafos que vão ser encaminhados para o prefeito para ele vetar ou sancionar. Então o prefeito pode vetar ou sancionar um determinado projeto de lei, ou ele concorda ou ele não concorda com aquele projeto. Se ele não concordar, volta para a Câmara para uma reanálise. É o que a gente chama de veto. A maioria dos meus ouvintes deve saber isso, porque a nível nacional a gente tem aí o presidente da República vetou determinado projeto de lei. Então, só se torna lei quando ele sanciona e publica aquela lei. Do contrário, ele pode vetar. Se ele vetar, volta para a Câmara, e se ele continuar insistindo em não promulgar, quem promulga é o presidente da Câmara. Ele promulga, né, aquela determinada matéria e aí ela acaba virando lei. Então, essa é digamos, a base do que acontece aqui no plenário, mas a gente pode ver que aqui também, esse plenário também serve a audiências públicas, por exemplo, né, onde são debatidos importantes assuntos relacionados ao município de São Vicente, né, relacionados aí a questão dos transportes, a questão do orçamento público, a questão do plano diretor, de uso e ocupação de solo. Então a gente tem diversos tipos de audiências públicas que também acontecem aqui no nosso plenário. A gente tem o relatório de execução orçamentária quadrimestral. Então, esse plenário ele também tem essas utilizações dentro das atribuições da Câmara. Afora que muitas vezes é cedido para a Prefeitura, para alguma homenagem que a Prefeitura queira fazer, porque nós não temos um centro de convenções em funcionamento no município. Tínhamos, mas ele pegou fogo, houve outras destinações daquela área para outras finalidades, né? Então nós temos aí então essa importância, digamos assim, do plenário. Como eu havia dito, aí em relação ao Pelourinho, se vocês puderem observar ali, logo abaixo dessa representação com a bandeira do Brasil, nós temos o Pelourinho. Aí o Pelourinho tinha essa utilização, a utilização da leitura de decisões reais, né, decisões dos responsáveis pela administração, né? Então, eram lidas ali as decisões. Então, essa era a função do Pelourinho. E no restante do quadro, produzido pelo Fabra, e foi doado à Câmara Municipal de São Vicente, ele foi produzido no ano de 2000, né? E por ocasião dos 500 anos de descobrimento do Brasil, e nós temos então essa representação à direita das riquezas do Brasil, né? Então temos aí o minério, temos aí a cana-de-açúcar, e temos do lado esquerdo também aí uma homenagem aos bandeirantes, embora não seja desse período. Lá em cima nós temos a cidade, né? O desenvolvimento da cidade, iniciada pelo colégio de São Paulo, né, o Colégio do Anchieta. Então nós temos aí, aqui à direita temos uma representação também do Rio de Janeiro, e esse quadro aí ele é representativo em relação também às três raças, né, que produziram o homem brasileiro, né, seria o preto, o negro, o branco e o índio. Temos aí a bandeira à direita da célula máter, né, que é a bandeira de São Vicente. Temos no centro a bandeira do Brasil e à esquerda a bandeira de São Paulo. Então essa obra foi uma obra em homenagem aí aos 500 anos de descobrimento do Brasil, onde a sede foi produzida e essa obra foi produzida em homenagem à transferência da sede
para São Vicente, da sede do Governo do Estado, da sede do Ministério Público e da sede da Assembleia Legislativa. Então, a gente tem aí, essas placas são relativas a essas transferências, né? Por ocasião dos 500 anos de Brasil, em 2000, no ano de 2000. Então, é isso que eu queria esclarecer a vocês aí e agradecer aí pela oportunidade de poder participar desse programa. Então, é interessante que se a gente puder observar aqui, São Vicente é a cidade-monumento da história pátria, célula máter da nacionalidade. Então, em 15 de setembro de 1978, foi reconhecido ao município de São Vicente esses títulos. Então, são títulos que reconhecem que ela é a célula máter. O que é célula máter? É a célula-mãe, onde se iniciou a nacionalidade, se iniciou o Brasil. Claro que com muitas diferenças, muitas características diferentes. Ela é um Brasil colonial, né? Então uma colônia dependente da metrópole, mas ainda assim ela é o início da nacionalidade. Então a nação brasileira se inicia a partir da sua célula-mãe, ou seja, a partir de São Vicente. Então é interessante que a gente saiba que houve esse reconhecimento em 1978 desse título a São Vicente. E as obras do plenário da Câmara Municipal foram feitas no período de pandemia, onde as sessões estavam adiadas em relação à presença do público. Não tínhamos aí a permissão de receber o povo vicentino aqui dentro da Casa de Leis. Mas depois das obras, depois de muito trabalho, depois também de muitas adaptações, muitas readaptações e muitas otimizações para que para que a casa possa receber você, cidadão vicentino, a Câmara Municipal está aberta novamente. Nesse final desse ano de 2022, já tivemos a reabertura do plenário. Muitos cidadãos, muitas pessoas da cidade de São Vicente estiveram aqui no plenário para acompanhar sessões ordinárias, audiências públicas e sessões solenes que movimentaram a Casa de Leis, a Câmara Municipal de São Vicente. Portanto, o Câmara em Foco e a Câmara Municipal de São Vicente reforça o convite. Esteja na Câmara Municipal, acompanhe o que acontece no Legislativo da cidade de São Vicente. Seja atuante, pois é tudo o que ocorre também nas ruas e em todos os locais deste importante município e desta célula máter do Brasil. Ficamos aqui com mais um Câmara em Foco. Lembrando que você acompanha tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal de São Vicente, no 40.1 do Sinal Digital e em todas as redes sociais oficiais da Câmara Municipal, no Facebook e no YouTube. Meu muito obrigado pela audiência e até a próxima. Toca-se neste instante a presença de Sua Excelência, o Senhor Prefeito Municipal, Sebastião Ribeiro da Silva, e do digníssimo Presidente da Câmara Municipal, Vereador Jorge Hurtado. Torna-se realidade o sonho acalentado pelos anos agora, pelos diversos anos que passaram, senhores vereadores. Repousam agora as esperanças do povo na nova sede do Legislativo, moderna, funcional, honrosa ao cargo. Ela tem tudo para que os homens que aqui estão possam continuar na sua jornada de alto equilíbrio, olhando sempre os destinos da sua terra. Na proteção divina que não ter por certo, estabelecem-se aqui as normas que sempre se preceituam a seguir, do bem-estar da coletividade, o progresso da cidade,
a decência e a moralidade, combinando-se um grande amor à causa pública. Respeitam-se aqui, com esta edificação, o valor e a dignidade do cargo, que eles sejam bem aproveitados. Amanhã de hoje, como parte final da programação de aniversário, 4 serão as solenidades rápidas que se desenvolvem. A fita simbólica, a placa comemorativa, o retrato do ex-presidente na atividade no Lato de Menos dos alunos nobres e a sessão solene. Para a primeira parte, a fita simbólica, ela será neste instante desatada pelos 2 poderes, através de Sua Excelência o Senhor Prefeito Municipal Sebastião Ribeiro da Silva e pelo Presidente da Câmara, Excelentíssimo Senhor Eduardo Hurtado. A seguir, Sua Excelência o Senhor Presidente da Câmara, Jorge Hurtado, descerra a cobertura da placa comemorativa deste evento. Parte das comemorações do 455º aniversário de fundação da Célula Máter da Nacionalidade, Berço da Terra, Berço da Nação. A seguir, estamos convidados a contar. Seus filhos, Michel e Marcelo, por aqui. Ainda bem.
que ele fez ali perto. Aquela situação bem larga, inclusive, 20 dias fez uma ponte, mas